Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do The Golden Take. Hoje estou aqui para falar do episódio 5 de The House of the Dragon. As outras reviews estão todas aqui no YouTube. O primeiro e o segundo que eu fiz com o Pedro e com o Ivo. O terceiro e o quarto que eu pus relativamente há pouco tempo. E hoje estamos aqui para falar do quinto episódio que se chama We Light the Way. Que, para quem não sabe, é só o motto da casa dos Hightower. Portanto, aqui já há uma grande pista no nome do episódio para algo que se vai destacar aqui neste episódio 5. Escusado será dizer que esta review vai ser com spoilers, porque a pessoa não consegue aguentar muito tempo sem falar com spoilers, portanto vai ser mesmo assim. Portanto, já tem tempo suficiente para vocês verem o episódio, por isso vamos analisar aqui um bocadinho do que aconteceu e algumas referências e coisas para o futuro. E como eu escrevi na imagem da última review, realmente estava tudo muito calmo e, como eu tinha dito também, agora sim veio a tempestade e este episódio foi a verdadeira tempestade aqui a acontecer depois de toda a calmaria que estava a acontecer, que já estava a ser demasiado estranho, embora necessário, não é? Porque tinha que haver uma introdução a estas personagens de certa forma, mas realmente começamos aqui a entrar mesmo na onda de Game of Thrones, jogos políticos, casamentos que correm mal, não é? Que já é uma coisa que acontece muito em Game of Thrones, não é? Cuidado com quem convida para o vosso casamento e cuidado a organizar casamentos, não é? Se bem que aqui não foi bem um casamento ainda, quer dizer, acabou por ser, não é? Mas já lá vamos, portanto, vamos então perceber um bocadinho o que é que aconteceu neste episódio. Começamos logo em grande no episódio com a Rhea Royce, que é a mulher do Daemon, a aparecer. Ela apareceu tipo 5 minutos e brilhou, porque acho que ela realmente foi das poucas personagens que fez frente ao Daemon e tenho pena que tenha tido o desfecho que teve. Curioso que no livro não acontece exatamente como acontece aqui. Nós no último episódio tivemos o Viserys a chatear-se com o Daemon e a expulsá-lo, a dizer para ir ter com a mulher ao vale. E claro que o Daemon realmente ouviu o rei e foi lá ter, mas não foi para os melhores motivos, foi simplesmente pelo facto de que, como eu já tinha demonstrado o interesse em casar com a Rhaenyra, ele não podia porque era casado, não é? Portanto, foi lá resolver um mal que estava aqui pendente na vida dele e foi efetivamente isso que aconteceu nos primeiros minutos, que vemos o Daemon a ajustar o cavalo da Rhea, só que no livro não acontece bem assim. A Rhea morre num acidente de cavalo, efetivamente, mas o Daemon não tem nada a ver com isto. Mas eu acho que eles acabaram por alterar aqui um bocadinho, também no seguimento desta história toda dele com a Rhaenyra, dele ser casado e nunca terem consumado o casamento em si e nunca terem feito um herdeiro. Portanto, isto é muito vantajoso para o Daemon em vários aspectos, tendo em conta os objetivos dele. Mas já sei que esta rapariga apareceu em 5 minutos com o seu fato, com a sua armadura bronze e arrasou. Adorei. Depois passamos para a parte em que vemos o Viserys e a Rhaenyra e assim a irem ter então com a família dos Velaryon e também com a sua prima, não é? Com a Rhaenys Targaryen, para então aceitar a proposta de haver um casamento entre estas duas famílias, mas propor então agora desta vez a Rhaenyra ao Sir Laenor. E isto vai ser muito bom porque são duas famílias que ainda controlam os dragões, tanto o lado da Rhaenys, que também tem o lado Targaryen, que tem, por sua vez, tem esta questão dos dragões, que aqui são usados quase como uma arma super poderosa que domina aqui o Westeros. E por outro lado temos então a família do Corlys Velaryon, que é quem tem maior parte da frota naval. Portanto, acabam por juntar aqui duas famílias super poderosas, que acaba por passar aqui também aquela mensagem de domínio, digamos, de que não se meta com eles, a menos que seja para fazer as coisas bem feitas. Por isso aqui também esta mensagem de poder que foi passada com esta união destas duas famílias. Eu acho muito engraçado a questão toda entre a Rhaenyra e o Sir Laenor, que é o facto de que eles têm uma conversa que é efetivamente, para além da conversa que o Viserys tem com o Corlys e com a prima, de que ok, tudo bem, aceita as condições deles, que os bebés deles vão nascer, vão ter o nome de Velaryon, excepto quando subirem ao trono, aí têm que assumir o nome de Targaryen. Mas eu acho muita piada que a Rhaenyra aprendeu alguma coisa no episódio 4, que é aquela questão de que o casamento é só um arranjinho político, como o tio dela dizia, e que efetivamente ela pode fazer o que bem entender, desde que na capa da frente esteja tudo certinho e alinhavado. E é um pouco isso que acontece. Ela acaba de fazer o acordo com o Sir Laenor,
que está apaixonado pelo Joffrey e quer manter as suas coisas com o Joffrey, e como bem sabemos, o Sir Criston Cole também tem as suas paixões pela Rhaenyra e ela por ele, não é? E que até lhe propõe fugirem juntos, assim, mega declaração romântica, e acabam então por ter este acordo entre eles, no sentido de, ok, casamos, mas tu fazes o que quiseres, eu faço o que eu quiser, relação aberta, está tudo bem. Isto depois, no futuro, para quem já foi ler ou já leu os livros, vai dar muita polémica, não é? Com outras questões. Eu não vou falar esta parte, pronto, vou só falar o episódio, porque depois isto traz suas consequências. Mas pronto, eu acho que foi fixe neste aspecto de não ter sido em vão o quarto episódio, não ter sido um episódio mais calmo, mas que efetivamente percebe-se que a Rhaenyra aprendeu qualquer coisa com a questão toda do tio e do que aconteceu. Por outro lado, também temos aqui a família Hightower a ter grande destaque neste episódio, porque temos desde logo, os diálogos são muito importantes neste episódio, porque tivemos logo o Otto Hightower, no momento em que estava a sair embora de mão do rei, a avisar a filha de que o que pode acontecer eventualmente é que o povo não vai aceitar a Rhaenyra como herdeira, portanto vai sobrar para os filhos dela se o Aegon então não for o herdeiro, e alertá-la neste sentido de que ela tem que fazer alguma coisa ou tem que começar a assumir uma posição mais marcante no reino do que tem tido até agora, porque realmente o que está em causa aqui a vida dos filhos dela e é algo que não pode acontecer, não é? Porque a Rhaenyra vai ser posta em xeque e vai sobrar não para a melhor pessoa, porque elas têm esta questão da tensão entre ela estar a crescer desde o momento em que ela casou com o pai da Rhaenyra, a Alicent, e então as coisas não têm corrido muito bem desde então, e tenho a certeza que esta tensão vai crescer cada vez mais, especialmente no próximo episódio. Uma coisa também engraçada é quando o Lord Larrys aparece perto da Alicent e fala sobre a flor de bravos que acaba por florescer ali no ambiente que não era suposto estar a florescer, aqui um bocadinho como analogia à própria Alicent, que acaba por ficar ali um bocado sozinha a partir do momento em que o pai dela sai de mão do rei, e ela fica ali um bocado desamparada porque o único apoio que ela tinha ainda era o pai, e é aqui quase como dizer que ela vai florescer, numa pista que ela vai florescer neste meio a que ela não pertence e que acabou por se ver envolvida por várias razões, e acho que é muito interessante esta série, à semelhança de Game of Thrones, continuar a inserir-nos estas referências muito bem posicionadas durante o episódio, porque é sempre uma pista para o que vem a seguir. Por isso, nesse aspecto, muito interessante mesmo todos os diálogos que as personagens têm ao longo deste episódio. Como eu estava a dizer, também não só foi o pai da Alicent que a avisou para esta questão, mas também a Rhaenys avisou o Corlys que isto provavelmente ia acontecer, só que por um lado o Otto diz que as armas, se não estou em erro, vão se virar contra elas, e a Rhaenys não, ela fala mesmo especificamente em facas, quase como se fosse uma coisa mais corpo a corpo, ser uma traição mais direta, mais íntima, mais próxima. Por isso as palavras que eles usam muito especificamente são muito importantes, nós estamos sempre atentos a elas. Isto já acontecia em Game of Thrones, não é novidade para os fãs de Game of Thrones, e eu acho isto super, super, super interessante, como sempre. Entretanto, mais no avançado episódio, vemos aqui já os passos que a Alicent está a dar, tendo em conta o que o pai lhe disse. Vemos a Alicent aqui a ir ter com o Criston Cole, a chamá-la, a dizer: anda cá, eu sei que tu proteges a Rhaenyra, será que sabes de alguma coisa? Erros possam ter sido cometidos. E o Criston Cole, com a maior, não sei se ele foi ingênuo, se ele estava só com o peso na consciência, porque ele próprio se sente mal por ter quebrado o juramento dele, não é? Que a única coisa que ele tem ainda é o nome dele. Ele vai e diz: foi comigo que ela se envolveu. Tipo, Criston, a sério, até a própria Alicent não sabe bem como é que há de reagir a esta situação, porque ela achava fielmente que ele ia lhe dizer: sim, aconteceu com o Daemon. Ou seja, ela aqui ia justificar a mentira da Rhaenyra, mas não só a Rhaenyra lhe mentiu. Ou seja, a Rhaenyra, em certa parte, contou-lhe a verdade, que ela não se envolveu com o Daemon, mas também não contou
que se envolveu com o Kristen Cole. Portanto, ela acaba por sentir aqui um bocadinho aquela traição, ou pelo menos sentir que a Rhaenyra já não é assim tão amiga dela quanto isso. E temos aqui um ponto de viragem também na Alicent, que realmente ela fica fula com a informação, mas acaba por não fazer nada com o Kristen, acaba por ser ali o segredinho deles e ela deixou só ir embora, apesar dele achar que ia ser torturado, ia ser castigado, ia ser tudo e mais alguma coisa. Ela deixou só ir à vida dele, porque efetivamente não está o foco dela, não é em relação ao Kristen, é em relação à Rhaenyra, e é aqui que nós percebemos que a Alicent está pronta para ir para a guerra com a família Targaryen, e isso nota-se numa coisa super interessante, que são as vestimentas. A partir do momento em que a Alicent sempre vestiu os verdes, a casa, os azuis e não sei o quê, mas a partir do momento em que ela casa com um Targaryen, ela começa a vestir-se mais de vermelho e dourado, que são as cores da casa dos Targaryen, e depois no final do episódio, já lá vamos, ela veste então um vestido que é totalmente marcante esse momento e super, super, super importante para o que aí vem no futuro. Bom, o casamento eles acabam por iniciar as festividades do casamento no final do episódio. O casamento não acontece logo, pelo menos até esta parte do episódio, mas é muito interessante ver todas as casas novamente, tal como nós vimos quando a Rhaenyra foi nomeada herdeira, as casas a prestarem juramento. Aqui é o oposto, vemos as casas a chegarem prontas para as festividades. Temos a casa Lannister, temos o Val, que até temos um momento em que o primo da Rhaenyra acusa o Daemon de a ter morto. Temos os Baratheon, temos tudo os Hightower também, temos tudo um pouco. E vamos vendo aqui várias coisas super interessantes, que é não só tudo gossip que há ali à volta das mesas, como também a própria Rhaenyra e o próprio Laenor aqui a criarem esta ilusão de que estão muito bem com este casamento, porque realmente é aquele acordo que os favorece muito aos dois, e isto acaba por picar aqui um bocadinho os seus amantes, as suas paixões, porque de certa forma, se ela sabia do Joffrey, depois o Joffrey começa a perceber quem é que é realmente a paixão da Rhaenyra, ou quem é que está realmente envolvido com a Rhaenyra, e vai lá falar com o Kristen Cole a dizer: olha, nosso queridinho, enquanto estiver entre nós estamos tudo bem, quando não deixar de estar entre nós para os proteger, a coisa está mais complicada. Erro gigante, porque se já sabíamos que o Kristen Cole estava com um peso na consciência gigante, erro gigante dizer isto a uma pessoa que já está por um fio, não é? Por um fio, porque realmente vai suscitar uma reação. E pronto, só não esperava que fosse já, não é? Porque já lá vou. Eu tenho que aguentar os cavalos, senão há muita coisa para falar aqui. Pronto, antes disso tudo, temos as pessoas a chegar. Entretanto, chega o Daemon, o Viserys nem sabia como é que havia de ficar com a entrada do Daemon, se havia de o mandar para longe, se não havia. Simplesmente, olha, manda puxar uma cadeira e ele que se senta ali no canto da mesa, mesmo de frente para o futuro marido da Rhaenyra, e começa então o seu discurso a falar da união das casas. Claro que no meio disto tudo as pessoas começam a intrigar-se porque é que a rainha não está presente, que a rainha efetivamente não está presente ali. Eu acho que ela realmente já estava pronta para a festa, só que quando ela aparece com o tal vestido verde escuro, que é um grande representante da sua casa. Ele, no meio do gossipzinho, acabam por explicar, os diálogos serem tão importantes, que a chama agora me estou a lembrar da torre, dos Hightower, fica verde quando eles estão prontos para ir para a guerra, e então aqui o verde com um grande simbolismo da casa dos Hightower, que demonstra aqui uma posição marcante da Alicent, que ela está pronta para ir para a guerra, está pronta a quebrar esta questão toda dos Targaryen ser os dominadores e ela tem que obedecer. E efetivamente ela ter entrado no meio do discurso do Viserys é aqui já um grande ato de ousadia, porque toda a gente comenta que ele vai ficar irritadíssimo com ela por ela estar a interromper o discurso, e ele até fica tipo meio abananado, nem sabe bem onde é que já estava. Portanto, ela marcou aqui uma posição à frente de toda a gente. Depois o rei lá continua, a união das famílias, blá blá blá, aquela demonstração de poder que eu já tinha falado, que realmente as famílias dos dragões, os dragões vão continuar a dominar, sendo os dragões aqui uma arma super poderosa. Temos também a Alicent aí falar com o tio, e o tio aqui quase como a dizer que a questão do pai dela ter sido retirado de mão do rei é injusto, e que se ela precisar de alguma coisa, a Old Town está com ela, e que efetivamente é aqui quase uma prestação, um mostrar de que estão aliados a ela, e que se ela quiser avançar com o que quer que seja, eles vão estar com ela e perto dela.
Depois lá o Joffrey vai falar com o Criston Cole, maior erro, não sei o quê, e o Daemon decide ir ter com a Rhaenyra no meio do bailarico que está a ver, e decide ir dizer-lhe, falar ali à frente de toda a gente, em alto valeriano, decide ali falar a toda a gente que se ela tem a certeza do casamento, e ela diz, casa comigo então, e leva para Dragonstone e não sei o quê. Eu tirei aquela conversa ali no meio de toda a gente, e o Viserys a ver tudo, o Viserys a topar tudo lá à frente, mesmo coisa, e do nada começa a haver uma confusão gigante. E eu pensei assim, olha, foi agora que alguém se atirou para cima do Daemon e não gostou do que estava a ver, e foi agora. E de repente vai saber o Criston Cole, assim, o Criston Cole está a dar cabo do Daemon, não acredito, não sei o quê. E vai saber, o Criston Cole começa a esmurrar com toda a força a cara do Joffrey. Ouçam, eu não estava preparada para isto, e já estão a chamar disto caso o The Green Wedding, porque já tivemos o Red Wedding, não é? Que já foi traumatizante o suficiente, obrigada Game of Thrones, e agora tivemos o The Green Wedding, e eu começo a ver aquela cena e eu só penso, o que é que está a acontecer? Efetivamente a Rhaenyra fica ali perdida no meio de toda a gente, e mandou-na ir buscar, o Laenor acaba também por ficar ali também perdido no meio de toda a gente, e toda a gente fica a ver aquilo a acontecer, e é só chocante. Ninguém estava à espera, porque nos livros isto acontece no torneio que sucede esta festividade que estava a acontecer, este welcome, cá aos 7 dias de torneio, e depois há o casamento. E efetivamente esta morte acontece nesse torneio, nos livros, e aqui aconteceu mais cedo, daí ninguém estar à espera, mas lá está, erro fatal, não é? Porque o homem já estava por um fio e pronto, e foi o rebentar, ele não queria que soubesse, e então decidiu-se cortar o mal pela raiz. Só que isto vai gerar muito incómodo, porque o que acontece a seguir é que o Viserys vê-se quase como obrigado a que este casamento avance logo a seguir, o que é só awkward, porque ainda está ali o sangue do outro, do Joffrey, no chão, e o casamento está a acontecer. A par e passo vemos o Criston Cole a querer matar-se e a retirar a sua armadura, e o episódio acaba meio assim, depois eles estão-se a casar, não é? E o Viserys acaba por tombar. Nós já tínhamos visto esta teorização. O ator diz que tem leprosis, não sei muito bem qual é que é, se é lepra para de português, mas que ele já tem esta doença a deteriorar constantemente ao longo dos episódios, e efetivamente a pessoa acha que morreu, mas agora no preview do episódio 6 ele está vivinho da Silva, portanto não morreu, não estejam com coisas, ele vai aparecer, mas efetivamente é agora que vai começar a tensão, vai crescer, vai começar a ação, vai começar a tempestade, trovões, relâmpagos, chuva, tudo, vem aí tudo em House of the Dragon, agora ia dizer Game of Thrones, vem aí tudo em House of the Dragon, porque vai haver o salto temporal, vai passar a ser a Olivia Cook e a Emma Darcy a interpretar a Alicent e a Rhaenyra, vão existir muitas mudanças de personagens, e nota-se que a tensão está o ambiente está mesmo de cortar à faca, sabem? É aqueles que está mesmo de cortar à faca, e eu acho que agora sim vamos entrar numa parte super importante de House of the Dragon, numa parte que vai ter muita ação, que vai ter muitos choques políticos, vai ter muita conspiração, vai ter tudo que se gosta em Game of Thrones. Ai, adoro. Estou super entusiasmada pelo episódio 6, já só queria que lançasse o episódio 6, portanto acho que foi um episódio muito bom. Deixou-me mesmo com aquela sensação que Game of Thrones dava, tipo, quer mais, e ainda nem é o episódio 9, eu nem quero imaginar quando chegar ao episódio 9, mas foi muito bom ver que a consistência continua cá a nível desta série, e que realmente as coisas estão a avançar, e que faz tudo sentido, mesmo aquela calma toda, agora faz tudo sentido, e que realmente as referências e os diálogos, tudo, o genérico, é muito importante estar-se atento, e que faz tudo, vai ter tudo uma ligação no futuro. Portanto, é isto. Se vocês gostaram desta análise, digam aqui nos comentários. Também digam o que é que acharam do episódio. Estou muito entusiasmada, já disse, para o próximo episódio. Já estive a ver o trailer do episódio 6. Não é uma coisa que eu faço muito, mas quis logo ir ver o que é que ia acontecer. E acho que vai acontecer isso tudo que eu estava a dizer. E pronto. Também se gostaram desta crítica, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para estarem atentos ao que aí vem. Eu vou estar a continuar a fazer estas reviews semanais, porque agora que vai começar a aquecer, a pessoa tem que estar aqui a comentar. Por isso encontro-vos num próximo vídeo. Tchau!